Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez na IADIO Copacabana, nosso setor 45, sob a direção do pastor Alan, nosso pastor local, e o nosso pastor Anderson Nunes, que é o nosso pastor setorial, para a transmissão de mais uma aula da EPOS, a última aula do livro de Educação Cristã, e já estaremos também iniciando hoje a primeira aula do livro de Hermenêutica. Hermenêutica é o nosso próximo livro, para o nosso mês aqui de trabalho. E estamos convidando aí todos os alunos para se dirigirem à congregação, para deixar aqui a encomenda do seu livro, Hermenêutica. E até penso assim, para quem está fazendo EPOS, e quer aprender sobre Bíblia, eu diria que o aprendizado do livro de hermenêutica é um dos mais importantes, porque a hermenêutica vai nos dar diretrizes e caminhos para uma boa interpretação de um texto. Então, os recursos literários, depois a gente vai abordar isso aí um pouquinho. Então, hoje estaremos encerrando a nossa aula de Educação Cristã. Então, antes da nossa aula, nós queremos aqui fazer uma oração para que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, e a vida de todos, de todos nós que estamos envolvidos aí na EPOS. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, e agradecemos pelo privilégio que temos de estar hoje na tua casa, que é um estúdio, para a transmissão desta aula da EPOS. Então, Paizinho do céu, a tua graça, o teu bom Espírito Santo sobre a nossa vida e de cada aluno, para fazer-nos entender aquilo que é necessário, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, então vamos ali para a nossa tela maior. Vamos ali para o ponto 4, o aprendizado e os sentidos físicos, Isso está no final da página 99. E já então, abrindo a página 100, você tem ali, na tela, o ensino passa pelos 5 sentidos, até que seja absorvido pela mente. Assim, as vias do aprendizado são visão, audição, olfato, paladar e tato. São as nossas 5 portas de entrada para que a nossa mente possa processar a informação. Então, quando nós temos um comentário aqui, quando nós temos um elemento somente de porta, o ensino é mais reduzido. Mas quando nós temos numa aula simultânea, como recurso de porta de entrada, mais de uma porta, esse aprendizado se torna mais eficaz. Então vamos ali na nossa tela, vamos lá. Para ter uma ideia do quanto o aprendizado está atrelado aos sentidos, observe. Então vejamos lá. Como é que funcionam essas portas de entrada e qual a eficácia de cada uma delas. Então você tem ali, aprende-se 20% do que se ouve. Então olha que pobreza é uma aula com a transmissão oral, onde o professor só fala, o aluno tem que prestar muita atenção para memorizar, porque depois ele vai para casa e ele não tem mais, ele vai esquecer o que ouviu. Então, com uma porta só, nesse caso aqui, aprende-se 20% do que se ouve, mas aprende-se 30% do que se vê. Aí nós temos uma outra porta, aprende-se 70% do que se examina. E essa palavra examina quer dizer ouvir, ver e discutir. Quando nós ouvimos, vemos e discutimos, isso quer dizer que existe uma probabilidade de 70% de aproveitamento da aula. E aí então ali na sequência, aprende-se 90% do que se fala e do que se faz ou participa em grupo. Eu coloquei aqui entre parênteses, então, para você entender, isso quer dizer ouvir, ver,
discutir e realizar. Então, é uma eficácia, né, de 90%. Ponto seguinte, 4.1, na página 100, princípios do ensino e da aprendizagem. Olha ali, nós vamos para o ponto 1. O aluno aprende quando motivado. Esse motivado é a mente dele, né? Ele está assim com desejo, com vontade, ele se sente motivado. Então, são princípios do ensino e da aprendizagem. No segundo ponto, ele aprende quando está interessado, né? Então, esse interessado está muito associado com a motivação, mas não é a mesma coisa, porque se a pessoa está interessada, a motivação é alta, mas se ele não está interessado, a motivação é baixa. No terceiro ponto, aprende quando necessita. Nossa, aqui mesmo a eficácia é boa, né? Porque quando a gente necessita, a gente não enxerga barreiras, a gente não tem preguiça, a gente encara as dificuldades, né? Então, como princípio de ensino e de aprendizagem, é quando a gente necessita um grande potencial para que a gente possa realizar essas coisas. E no ponto 4, então, desses princípios do ensino e da aprendizagem, aprende quando vê fazer. Então, também é um outro meio, né? Vamos ali ainda para o quinto método, né? São 8. Ok, irmãos, sofremos uma parada aqui, um problema técnico, mas voltamos ali no ponto 5, então, estamos no 4.1 da página 100, no item 5, né, são os princípios do ensino e da aprendizagem. Então, no ponto 5, aprende quando faz, então quando se faz é melhor do que olhar, né, do que ouvir, enfim. No ponto 6, aprende quando há métodos, quando os métodos de ensino são eficazes. No 7, aprende quando crê e confia, isso é uma transmissão aí de confiança no professor e no material. E no 8, aprende quando recebe atenção. Então vamos lá, já para a nossa tela seguinte, vamos para o nosso item 4.2.
No item 4.2, nós vamos tratar sobre o processo da aprendizagem. E o que é que nós temos ali no processo da aprendizagem? Nos sentidos psicofísicos. Isso nós já vimos no primeiro e segundo parágrafo da página 100. É aquilo que nós, através da vista, né, aquilo que nós vemos, essa informação vai então até o cérebro, aquilo que ouvimos, ela transmite para o cérebro e o cérebro então processa as informações das 5 portas, né? Então isso se chama o processo de aprendizagem nos sentidos psicofísicos. E então o último, né, onde se processa tudo isso que é a mente, na página 101 do seu material didático. Então na mente, o ensino chega à mente. Opa, deixa eu colocar ali na tela. Eu preciso ali da tela liberada. Travou a tela? Isso. Agora vamos ali para a mente, último ponto. O ensino chega à mente através da percepção, isto é, a identificação de uma sensação ou estímulo recebido por uma dessas 5 portas que nós estudamos. Vamos para um ponto seguinte. Vamos para o ponto 5, né, já da nossa aula, o progresso na educação. Como se dá o progresso na educação? Então, olha ali, primeira parte. De acordo com a LDB, página 101, então. De acordo com a LDB, que é o quê? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Você tem ali na tela, vamos ver a tela. É dever da escola, e por escola entende-se alunos, professores, coordenadores, diretores, corpo administrativo e mantenedores, né? Vamos ali para a tela. Quais são essas obrigações? Preparar o aluno para ensinando-lhe como relacionar e interpretar os fatos, como se relacionar consigo mesmo e com os outros. Isso são tarefas da escola, né? E por que não dizer também da nossa escola dominical e da nossa relação na igreja, também, segundo a LDB, nas escolas, né, seculares. Como deve agir para que se aproprie, de fato, do título de cidadão que um dia lhe atribuirão. Então, isso são questões que cabem, né, à escola, entendendo-se escola como professores, coordenadores, diretores, corpo administrativo e mantenedores, inclusive os alunos, é claro. Na educação cristã, olha ali embaixo, agora na tela, na educação cristã não é diferente. Deve suprir o que é necessário para que o processo de crescimento se desenvolva de maneira normal e salutar. Vamos para mais um pontinho ainda do nosso livro. Vamos agora para os métodos de ensino, né? Quais seriam ali os métodos de ensino? Voltando então ali, vamos lá para a nossa tela. A tela né, cheia.
Testando. Som. Então vamos lá. Vamos reiniciar aqui. Deu mais uma pane aqui. Coisas da modernidade, né? Da parte técnica aqui e aparelhagem. Estamos então na página 101, estudando o ponto 6, métodos de ensino. Então olha ali na tela. O termo método do grego métodos é igual a caminho para chegar a um fim. Então ali, ó, com o tempo, essa significação passou a ser utilizada para expressar maneira de agir, tratado elementar, processo de ensino, né? E ainda poderiam ter outros, mas nessa metodologia aqui, esse termo método, ele cabe melhor nessa última parte em negrito aqui que está na sua tela, olhando ali a sua tela, processo de ensino. Indo para a página 102 do nosso livro, para que o professor obtenha o sucesso esperado, ele jamais deve ignorar os seguintes fatores. Olha ali, item A, a faixa etária do seu auditório. Então, para quem ele vai falar? Ele tem que preparar uma aula baseado para aquela faixa etária, né? Então, ele tem que ver o material apropriado para aquele grupo, daquela faixa etária. O seu falar, né? O modo do professor se dirigir a esses alunos. Então, tudo isso tem que ser analisado. No item B, o material que será utilizado. No item C, o objetivo da lição. No item D, a duração da aula, deve calcular aí o seu conteúdo para o ele tem para ministrar, né? E então, ainda por fim, o item E, o conhecimento que o professor tem sobre o que pretende ensinar. Então, se ele recebe uma tarefa de ensinar um determinado assunto que ele não está bem embasado, então ele deve, durante a semana, procurar aí fazer sua pesquisa, livros, internet, ou com uma pessoa, buscar o auxílio, né? Para poder transmitir um material. E ainda, por fim, ali uma informação, necessidades básicas do professor. Então, para toda essa preparação, o conhecimento, né, está ali, ó, espiritualidade. É necessário do professor a espiritualidade para a transmissão de uma aula. Estamos falando de educação cristã, não agora de educação secular. Então, ele tem que procurar manter a sua vida ligada com Deus para que os alunos, né, possam perceber no professor que ele é uma pessoa espiritual. Conhecer a matéria e como vai ensiná-la, que são os métodos. A lição precisa ser adaptada ao aluno. Vamos para mais um ponto, então, na nossa tela. Mais um ponto lá. Deixa-me só atualizar aqui. Ali, ó. Vamos lá para a nossa tela. No ponto 6.1, nós vamos ver agora os tipos de métodos. Então, nesses tipos de métodos, vamos ver o primeiro. Então, nesta divisão do 6.1, vamos ver o 6.1.1. Então, este método é o método de preleção. Então, olhando o método de preleção, vamos para a página 103. É o método em que o professor, colocado diante do grupo, expõe oralmente parte da lição ou até mesmo por inteiro. Então você tem ali uma imagem, isso também é para a sua prova, né? E lembrando ali a eficiência ou a eficácia do ensino, quando o assunto é só oral, quando ele só fala e não tem imagem, não tem outro recurso, então o grau de eficácia do aprendizado do aluno ele fica em torno de 20%. Vamos ver as vantagens desse método. Item A, poupa tempo. Então, para o professor é melhor, ele não se incomoda com outro tipo de material, pesquisa, né? Enfim, poupa tempo para a própria aula, porque ele não vai parar de falar para buscar, apresentar outro tipo de material. No item B, nós temos ali, usado em grandes grupos, e no item C, pode ser usado para introduzir ou
rever lições. Então, seria mais adequado o método da preleção ou o método oral para uma introdução ou uma revisão de lições. Vamos ali para mais alguns pontos, né? E esses pontos agora eles estão se referindo às desvantagens desse método, o método da preleção, onde o preletor ele só fala, não tem nenhum outro recurso. Então, no item A, como desvantagem, impede a participação do aluno. Então ali tem uma imagenzinha, então olhando a tela ampliada, o aluno ali meio perdido, pensando em outras coisas, porque a sua cabeça não está ali exatamente participativa, né? No item B, pode tornar-se cansativo. No item C, limita a retenção. No item D, o orador pode impor suas ideias, onde, claro, lógico, só ele fala, então são as coisas que ele fala, as coisas que prevalecem. No item E, como desvantagem ainda, não é próprio para usar com crianças. Crianças gostam de atividades, a gente vai ver isso, né? E em parte também já vimos aí no material que passou. E por fim, ali no item F, em geral faz uso só de um sentido, ou seja, se o professor só fala essa aula de preleção, a parte oral, então ele só está ouvindo, né? Só está ouvindo. Vamos para mais um pontinho ali agora, ainda no 6.1, nós vamos para o 6.1.2, e aí nós vamos ver o método de perguntas e respostas. Olha ali para a prova. Por ter sido grandemente usado pelo filósofo e mestre Sócrates, é conhecido como método socrático, perguntas e respostas. Procurei uma imagem significativa para você olhar ali na tela, que é o ponto de interrogação correndo atrás do ponto de exclamação. Então nós temos ali, alguém deve perguntar e alguém deve responder. Este método já é melhor do que o primeiro, porque existe a participação do aluno. Então o professor pergunta e os alunos participam. Até porque quando o professor pergunta para um aluno, os outros alunos, se não estavam prestando atenção, eles vão ficar mais ligados, porque a qualquer momento o professor pode chamar a atenção de cada um deles ali. Vamos ver ali então, deixa-me atualizar aqui a minha imagem. Olha ali, vamos para as vantagens desse método. Serve como treinamento para o raciocínio. Coloquei ali uma imagem, olha ali essa imagem ampliada. Uma criança, um menino, uma pessoa, e a sua mente processando uma porção de informações, né? O método de perguntas e respostas vai acelerar o processo de atividade mental. Então, no ponto B, como vantagem, é um ponto de contato entre aluno e professor. No item C, ajuda a manter a atenção do aluno. No item D, pode ser aplicado a todas as idades. Olha, pode ser trabalhar em qualquer faixa etária, né? No item E, serve como termômetro para a avaliação do aluno, porque se estamos no método de perguntas e respostas, e o professor faz uma pergunta e o aluno não consegue responder, ou responde a meio termo, ou responde exatamente, já é um método do professor avaliar o quanto o aluno está recebendo, né? Ele está memorizando, gravando, devido à participação. E no item F, como vantagem, desperta interesse. Olha ali uma informação final. É um método utilíssimo para início e fim de aula. Jesus muito se fez valer deste método. Então, abrindo uma aula, você pode apresentar um tema, e dentro deste tema, deste assunto, você lança indagações, perguntas sobre esse tema. Como seria isso? O que você acha daquilo? O que Jesus falou lá? O que está escrito na Escritura sobre aquele ponto? Você lança perguntas e eles vão ficar ligados para ver se no transcorrer da aula essas perguntas, né, serão respondidas, trabalhadas. Isso está na página 104 do seu material. Vamos para mais um ponto.
ainda nos tipos de métodos, né? Nós vamos agora para o método de discussão. Deixa-me ver aqui, atualizar a tela. Este método de discussão, olha ali, colocando lá na tela, isso, o método de discussão ou debate orientado acontece quando um tópico da lição é colocado para ser discutido entre os membros de um grupo, sendo que todos podem participar com suas opiniões. Então, dentro de uma revista da escola dominical, dentro de uma temática, uma abordagem, uma reunião, o professor, o preletor, o orientador divide o grupo, né, a turma, em grupos menores e lança uma temática para cada grupo. Dá um tempo determinado e depois pede para que os grupos façam a apresentação. Isso vai fazer com que eles leiam com mais atenção aquele texto, que eles despertem interesse, porque sabem que terão que apresentar o texto. Então isso é uma alavanca boa para o sistema de ensino. Vamos ver ali as vantagens no item A. É motivador e permite a participação de todos. No item B, desenvolve o raciocínio inquiridor, o das perguntas, né? Ele tem que correr atrás das respostas, o entendimento daquele tema que está sendo abordado. E no C é democrático, ou seja, o grupo está em debate, cada pessoa do grupo tem o seu tempo, a sua chance de expressar o que pensa sobre o assunto. Mas também em contrapartida, meus queridos irmãos e alunos, nós temos desvantagens, né? Porque pode levar ao desvirtuamento do assunto. Então, quando o assunto não é bem focado e o professor, o orientador não está fazendo a revisão, a orientação nos grupos, né? Pode que um grupo lá comece a conversar e se afaste da proposta do tema, né? Desvantagem ainda, ponto B, alunos com menor grau de entendimento podem se sentir inferiorizados, ou seja, o grupo está debatendo, ele não está conseguindo entender, e então ele pode até ficar meio, vamos usar aqui uma expressão, né? Eu não sei se seria o ponto de traumatizado ou preocupado, porque os outros amigos estão raciocinando, estão trabalhando, cada um está colocando a sua parte e ele não consegue exatamente fazer essa tarefa. Então, um problema, uma problemática, ele pode se sentir inferiorizado. E no item C, como desvantagem, se não houver cuidado, os alunos desinibidos podem manipular o debate. Então, aquela pessoa que se expressa melhor, mais rápido, mais fácil, ele vai dominar o grupo. Ele vai dominar o grupo e muitas vezes não permite que os outros falem. Talvez a opinião dele prevaleça, né? Então, aí vai de novo a orientação, a coordenação do monitor, desse professor que está fazendo ou usando este método. Vamos para mais um ali na tela, o método audiovisual. É super interessante o método audiovisual, até porque essa aula está chegando a você, você está ouvindo e você está vendo as imagens na tela, você está acompanhando, né? Você está processando junto. Então, a eficácia desse processo, método audiovisual, é muito boa. Então, olha ali. Nesse método, a mensagem que se quer transmitir é ouvida e vista. Ela atrai e domina a atenção, aumentando a retenção. Então, isso é motivo para a prova. Nosso som aí está bom aí, gostaríamos que você desse ali a sua opinião na aula ali, coloque ali o seu like, né? Ou vamos continuar. Nós temos aqui, ó, como observações sobre esse método, item A, depende da habilidade do líder. Então, se vamos usar aqui um recurso audiovisual, como por exemplo está aqui, ó, é um data show, né? Então, depende da habilidade do líder. Esse professor, essa pessoa, esse preletor, essa pessoa que vai apresentar o trabalho, ele tem a habilidade de trabalhar com o equipamento a que ele se propõe, o equipamento audiovisual. No item B,
esse método audiovisual também depende do tamanho do grupo. Ou seja, se o método audiovisual, a tela que se tem, é pequena demais em relação ao número de alunos, se o número de nós temos aí uma tela de data show aí com 2 metros de altura, 3 de largura, mas nós temos aí 3.000 pessoas de auditório, então o pessoal lá do fundão não consegue acompanhar. Isso pode gerar desinteresse. No item C, depende de equipamentos disponíveis, né? No local que você vai dar a aula, ou se é você, o professor, que vai levar, precisa possuir o equipamento. Então, podemos pensar aí em aulas com recursos tremendos, mas a questão é equipamentos disponíveis, né, para este processo. A nossa tela ali não está liberada, item C para o item D, isso depende do tempo disponível, né? Então, quando se apresenta algo, né, se coloca na tela uma imagem, o orientador, o preletor, o professor no momento, em função de uma imagem, ele acaba gastando mais tempo, né, numa determinada orientação. Vamos lá para o item seguinte, que são as desvantagens do método. Então, na página 107, atrai e domina, ou melhor, as vantagens desse método. Atrai e domina a atenção. No item B, aumenta a retenção. No item C, torna a aprendizagem mais rápida. E no item D, prepara o ambiente e motiva. Vamos lá para o próximo ponto da nossa aula, ainda no 6.1.4, né? Que são os métodos audiovisuais, né? Vamos vendo ali, ó. Você tem ali nas imagens, deixa-me ver aqui, atualizar aqui o meu material. Vamos olhar ali, ó, quadro negro. Então, dependendo do equipamento que a igreja dispõe, a sua sala de aula, né? Você pode ter como recurso visual, né? Visual, o áudio você vai estar falando. Então, o recurso visual, aquele quadro negro de giz, né? Para você trabalhar. Em seguida, nós teríamos o flanelógrafo. Então, estamos aí na página 107 ainda. O que é o flanelógrafo? Você pode pegar aí um material chamado compensado, por exemplo, e você faz você forra esse compensado, né, com um feltro, e você vai fazendo imagens que podem ter o feltro atrás, ou outro sistema de colagem, e você vai posicionando os bonecos, as figuras, as casas, no flanelógrafo, à medida que você vai contando a história. É claro que aqui, nesse caso, o flanelógrafo, né, ele se encaixa mais para crianças. Vamos ver ali, retroprojetor. Eu até coloquei aqui no nosso material, na nossa aula de hoje, uma imagem. Hoje, é claro, os equipamentos são mais modernos, né? Nesse comentário agora falando, são mais modernos. Mas há 15, 20 anos atrás, quando fazia estudos pelas igrejas de escatologia e geografia, muito usei retroprojetor. Então, se fazia a impressão numa folha tipo plástica, né? Daquele material que se desejava expor, um texto, um mapa, um gráfico, enfim, se colocava chamava-se transparência, essa folha plástica, né? Você podia imprimir via computador e colocava então isso sobre a tela, né, do retroprojetor. E então a outra haste com um vidro fazia projeção para a parede. Usei muito esse equipamento. Hoje já é algo passado, ultrapassado. Projetor de slides. Olha, eu até duvido algum lugar que, assim como o retroprojetor, ainda use projetor de slides. Mas também foi nesta mesma linha de pensamento do retroprojetor um material muito utilizado. Porque
digo isso? Porque hoje a maioria das nossas igrejas, grandes e médias, dispõe de recursos de data show, né? Então os professores preparam suas aulas em PowerPoint e fazem a apresentação como essa que você está recebendo aí na sua casa e no local que você está estudando. Existem também os vídeos e DVDs nas nossas aulas, particularmente aqui na IPOS, Núcleo Copacabana, setor 45. Em muitas matérias, nós fazemos a transmissão da aula via preleção, usamos data show, usamos as imagens e, se necessário, em alguns momentos, dependendo da matéria que está sendo lecionada, passamos também aqui vídeos para os alunos, né? Vídeos mais curtos, né? Para não roubar a temática que é a aula em si. Mas isso é um recurso fantástico para os alunos, né? E isso os anima também, saberem que a aula tem toda essa dinâmica, né? Então, além de vídeos, então, se você está dando uma aula de geografia, coloquei ali na tela um mapa bíblico, então no mapa bíblico você vai posicionar, vai falar sobre cada ponto, pelo PowerPoint você pode fazer observações sobre o mapa, círculos, quadrados, linhas, trajetória de viagem, né? Então isso é muito bom, isso nós usamos também bastante aqui na nossa congregação, nosso núcleo Copacabana. Depois podemos usar aqui, ó, livros de trabalhos manuais, deixa-me voltar aqui livros de trabalhos manuais, então existem recursos aí nas nossas livrarias evangélicas, recursos para material mais aplicado às crianças, né? Então você vai pegar naquele material para uma aula específica, um tema específico, imagens, gravuras que você vai cortar, dobrar e fazer colagem, né? Para fazer a apresentação daquela aula. Então, esses livros de trabalhos manuais seria mais um recurso, um método audiovisual mais dedicado para as crianças. E então, você pode também fazer murais e cartazes, que tem tudo a ver também com o item G, que são livros de trabalhos manuais. Você não precisa exatamente dos livros aqui, né? Você pode, com a sua criatividade, criar murais. Por exemplo, aqui nesta imagem nós temos aqui um mural, onde na sua classe de crianças você pode colocar os balõezinhos e o nome de cada aluno com o mês e o dia do seu aniversário. Então o aluno entrando, ele vai ver naquele mês o seu nome, ele vai se sentir valorizado, né? Aí nós temos a caixa de areia, é um método excelente para crianças, onde você prepara os bonecos, né? Esses bonecos podem ser modelados, podem ser comprados, podem ser animais, casas. As casas você pode construir em casa de papel, fazer colagens, e à medida que você vai contando a história, assim como no flanelógrafo, você vai colando as imagens, né, naquele feltro, aqui você vai contando a história e colocando os bonequinhos, as imagens nessa caixa de areia. Isso mantém a atenção da criança, porque ela já fica imaginando qual é o próximo boneco, qual é a próxima figura que ele vai ver o professor colocar nessa caixinha e o que o professor vai falar sobre aquela caixinha. Aí tem os fantoches. Os fantoches podem ser, olha, ilimitados, bonecos, né? Com um pouco mais de investimento como esses. Mas se você digitar aí na internet fantoches, você vai ver aí uma dezena de tipos de fantoches. Você pode fazer fantoches de figurinhas colados em palitos de picolé, você pode fazer em um papel desenhado para usar aquele bonequinho como um dedal, você faz um bonequinho em forma de um cone papel,
E esse cone, então, você desenha, pinta lá a carinha do menino, da menina, de José, de Maria, de Jesus, e você vai contando a história usando o fantoche de dedal, ou de palitos com a imagem, ou de bonecos aqui, um pouco mais sofisticado, exige mais investimento do professor. E aí depois ainda existem os varais bíblicos, se estende de uma parede a outra na sala, um varal, um fio, e à medida que você vai contando a história, você vai no varal com um grampo colocando a imagem. Por exemplo, esta que você tem na tela, não sei se ela está ampliada ali, vamos ver a imagem bem ampliada. Na primeira gravura, a camisa em amarelo está o Senhor. Aí então ele vai falar sobre o Senhor. Aqui nós temos aqui um versículo bíblico, né? Mas ele pode ir traçando a ideia do versículo bíblico usando os elementos que ele tem aqui. Então, na primeira figura que ele colocou, o Senhor. Na segunda, que é a meia, é meu. No shorts ali está pastor. E aí vai, então, o Senhor, uma imagem, é meu pastor. Outra figura, é meu, depois pastor. Nada me faltará. E por fim ele coloca a referência Salmo 23:1. Então, à medida que ele vai contando a história, ele vai pendurando a figura naquele varal, utilizando grampos. E por fim, a última imagem, o último recurso aqui, né, do projetor multimídia, que a gente havia colocado no início desse método audiovisual. Então, nós vamos ali para mais alguns tipos, né? Os derradeiros aqui, ó. Outros métodos de ensino e aprendizagem. Vamos ver quais são esses outros métodos para fechar esse ponto aqui. Então, nesses outros métodos de ensino e aprendizagem, no A, método de narração. Veja bem, não é exatamente o de preleção que se faz para o adulto, né? Aqui ele já está mais aplicado a crianças. Ele é conhecido como contação de histórias. Então, o professor, ele pode estar vestido a caráter, né? Como você tem ali na imagem, se estiver ali para você observar, o professor pode estar vestido a caráter, lembrando o tema que ele vai se propõe a falar. Aqui, essa contação de histórias, ele pode estar usando aqui, ó, um flanelógrafo, ele pode estar fazendo a contação da história com a caixa da areia, ele pode estar contando a sua história com o varal, né, colocando ali com grampos as figuras, né, e diz ali, ó, no nosso ponto agora, olhando a tela, Jesus também usou muito esse método, apresentando histórias em forma de parábolas, né? Era um recurso de ensino e aprendizagem. Isso é tema então para você aí de prova. Marque sua página 108, item A. E aí então nós temos aí o método B, que além de narração, né, como outros métodos, é o de leitura, onde você vai instruir o aluno para ler um determinado texto, né? Então olha ali, ó, a utilização deste método, além de ajudar no processo de aprendizagem, contribui para que o aluno venha participar da aula, né? Então ele vai ler um texto, cada aluno, né, aqui mais para crianças, cada aluno, cada criança faz uma leitura, as outras vão estar prestando atenção para ver quando chega a vez dela, ela também quer ler bonito como as outras crianças. E por fim, para fechar esse pontinho aqui, o professor pode mandar que os alunos procurem textos em suas bíblias ou revistas da EBD, né, da Escola Dominical, e os leiam. Vamos ali para mais alguns métodos destes outros métodos aqui. Nós temos aqui, olha só, nós temos o método demonstrativo. Deixa eu voltar ali, opa. Nesse método demonstrativo, isso aqui é item para a prova, é o método de ensinar fazendo. Jesus usou-o, fazia antes de ensinar. Até o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer aos discípulos, né, depois da ressurreição, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós.
Então, primeiramente, ele veio, o Pai enviou, ele veio e fez. Agora ele vai embora e diz, chegou a vez de vocês, então agora vocês vão fazer. Então isso aí é motivo para a nossa prova. As marchas, os cânticos e os gestos estão aqui incluídos e tem grande valor para os nossos pequeninos, então para crianças, né? Vocês podem observar, normalmente as tias, né? As orientadoras, a professora está ali cantando um hino, uma marchinha, ela está ensinando, gesticulando com cada palavra, né? Por exemplo, bate-pé, aí as crianças batem o pé, batem a mão, onde elas estão ali super ativas, né? Participando da aula. E ainda o método de tarefas. Esse é o método onde se aprende fazendo. Podem ser incluídos. Isso aqui se usa muito já em escolas seculares, né? Também faculdades, escolas seculares e também em teologia, onde normalmente em cursos superiores, né? Não é mais a aula de pré-leção a favorita. Nos cursos superiores, aí vem aí o método de tarefas. Então, o orientador, o professor da matéria, daquela cadeira, ele pode dirigir, pedir aos alunos um trabalho de pesquisa, pode pedir uma redação, pode pedir para os alunos fazerem desenhos, mapas, labirintos, né? Que você encontra aí em livros também, inclusive palavras cruzadas. Ainda temos aí mais alguns métodos destes outros métodos. Aí vem o estudo de caso. Então nossa última transparência para essa aula, já estaremos entrando na aula de hermenêutica agora, teremos aí mais uma meia hora para lecionar a introdução de hermenêutica. Mas olha, é interessante isso aqui, ó. O item E, estudo de caso. Este método consiste na apresentação de um problema, no qual se incluem detalhes suficientes para tornar possível a participação de grupos para analisarem os problemas envolvidos. Deixa-me voltar aqui e atualizar a minha tela. Por exemplo, o estudo de caso pode ser... Aí você tem no seu livro, na página 109, ele conta ali na página 109 uma história. E no final da história ele vai fazer algumas perguntas. E você vai ter que ver naquele texto e colocar ali a resposta, a sua opinião, baseado nas informações que estão na história contada. Mas também esse estudo de caso pode ser baseado em figuras. Para você entender como isso funciona, eu trouxe aqui um desafio para você nessa última aula. Então, é o estudo de caso por história ou por figura. A nossa tela aqui maior apagou, Davi. Eu não estou conseguindo ter o retorno ali. Voltou. Apagou. Então, ali, estudo de figuras. Eu não sei se você, aluno, está recebendo aí normalmente a imagem, né? A nossa tela de retorno aqui está piscando. Só um minutinho, meus irmãos, fiquem ligados aqui. Já vamos encerrar essa primeira parte para abrir a nossa aula de hermenêutica hoje, né? Estamos aqui reiniciando a minha tela de retorno, porque sem essa tela de retorno eu não consigo saber em que ponto exatamente os irmãos, aí os alunos estão no material. Opa, parece que entrou ali. Não, eu não sei se isso está aí na sua tela, como você está recebendo. Então, queria informação, você aluno, você está recebendo a aula normal aí ou deu algum problema técnico? Então você tem ali, ó, nesta tela, né? Vamos acompanhar, eu vou pedir para o irmão Davi deixar aquela tela ali para mim ali, ó. Então apareceu uma gravura com 3, 6, 8 elementos e no canto direito abaixo, agora fixou, não, já saiu de novo. E no canto direito abaixo tem uma interrogação. Então eu quero que você, aluno, complete a 9ª imagem. Eu vou dar aqui uns 30 segundos, 1 minuto,
para você analisar. Nós temos 3 linhas em cima, 3 figuras em cima, 3 figuras ao meio, 2 figuras abaixo e a 9ª figura é uma interrogação. Eu quero que você diga para mim, baseado na informação que você tem ali, qual seria aquela 9ª imagem. Então eu vou estar aqui acompanhando, meus queridos irmãos, pela minha tela lateral aqui, nós vamos continuar a aula. Eu quero que você analise o seguinte, a primeira imagem à esquerda, a cabeça deste animalzinho, que tipo é a cabeça? Se você olhar os outros animais, do lado a primeira cabeça do animal é quadrada, a do segundo animal é triangular, a cabeça do terceiro animal é um círculo. Na segunda linha, nessa primeira figura, onde a cabeça é quadrada, ele tem 2 pés. A segunda figura acima tem 3 pés. E a figura que tem a cabeça redonda tem 4 pés. Então eu tenho acima, no canto esquerdo, um animalzinho com cabeça quadrada e 2 pés. No meio, cabeça triangular, 3 pés. E ao lado direito, cabeça circular, um redondo, com 4 pés. Agora, na linha do meio, eu tenho um animal com cabeça triangular, cabeça redonda e quadrada. Então, já vou fazer a pergunta para você. Embaixo eu tenho um animal com cabeça circular e quadrada. O animal que está faltando tem que cabeça? Cabeça triangular. Então eu já sei como é o meu animal que está faltando, ele tem cabeça triangular. Na primeira linha os animais têm 1, 2 pés, depois 3 pés e 4 pés. Na segunda linha eu tenho 4 pés, 2 pés, 3 pés. Na de baixo o meu animal tem 3 pés, 4 pés. Quantos pés tem o animal que falta? Então você sabe que é um animal de cabeça triangular e ali vem a resposta agora, olha ali, ó. De cabeça triangular com 2 pés. Então isso aqui se chama o método de ensino-aprendizagem, onde eu estudo o caso. Eu olho o caso e faço então a minha conclusão. Mas eu quero mostrar a você que existe mais um outro método, olha ali, ó, o de números. Quem gosta de trabalhar com números, para a gente fechar a aula, olha esse agora de números. Olha ali. Você esquece agora os bichinhos de cabeça triangular, quadrada, circular, e olha o quadrinho do lado. Então nós temos um círculo dividido em 6 partes, onde o primeiro número da direita para a esquerda é 2, depois 6, 12, 20... O quinto é o número 30. Eu quero saber de você qual é o número onde está a interrogação. E você vai dizer, eu não sei, como é que eu vou saber qual é o 6º número? Você tem informações suficientes, pode ficar tranquilo, Davi, vou usando ali pela lateral mesmo. A imagem está ampliada lá, né, Davi? Então ali, ó, qual é o 6º número onde está a interrogação? Eu vou dar uma dica para você, para a gente não se alongar muito. A nossa equipe técnica aqui está acompanhando ali também. Já conseguiram ali uma resposta. Isso aqui é estudo de caso, olha que interessante. Isso você pode deixar, dependendo da temática que você está apresentando, deixar os seus alunos aí super ligadões, né? Então olha ali, ó, o primeiro número é 2, outro 6, outro 12, depois 20, 30, qual é o outro número? Bom, você tem que achar uma relação entre eles. Como, Davi? Não. Olha ali, vamos achar uma relação entre eles. Vou dar uma dica para você, olha ali na tela. Entre o número 2 e o 6, tem uma diferença de quantos números? Se você pegar 6 menos 2, vai dar 4. Se você pegar 12 menos 6, vai dar 6. Deixa eu aqui só adiantar a minha tela. E se você pegar agora 20 menos 12, vai dar 8. Se você pegar 30 menos 20, vai dar 10.
Pois é, e agora como é que eu vou fazer outra conta se o outro é interrogação? Olha ali, ó, na primeira diferença você achou o número 4. Na segunda, 6. Quanto aumentou? 2. Da segunda para a terceira, 6 e 8. Aumentou quanto? 2. Na quarta, de 8 para 10, aumentou quanto? 2. De 10 para 12, na última relação que você tem a informação ali, opa! Agora eu já dei a dica. Então, se a diferença entre todos ali é 10, eu acredito que a informação seguinte também é 2. Então, 10 mais 2 é 12. Então, se eu pegar agora 30 mais 12, o número ali é 42, queridos. Isso é uma aula de lógica, né? É uma aula de lógica dentro da matemática. E a matemática, ela é exata. E ela trabalha com a função da lógica. Vamos então para a nossa tela. Seguinte, terminamos então a nossa aula o nosso livro de educação cristã. Espero que você tenha sido edificado. Não temos mais muito tempo, aí uns 20 minutos. Mas nestes 20 minutos eu quero fazer aqui uma boa introdução para o nosso livro de hermenêutica, né? Então, neste livro de hermenêutica, nós vamos, deixa eu colocar ali, ó, para você ir olhando ali esta tela, hermenêutica. Então, vamos estudar o capítulo 1, e no capítulo 1 de hermenêutica, nós vamos, deixa eu voltar uma tela ali, agora voltou aqui, Davi. Então, nós temos ali, no capítulo 1, né? A introdução à hermenêutica. Era um problema de resolução de tela que o nosso técnico está informando, já está ajustado aqui. Para você não aparecia para mim aqui só essa. Então olha ali o que é que nós temos. Nós temos ali, ó, bem no centro, uma figura de um menino lendo a Bíblia. Se ele lê o que está escrito e processa na mente o que está escrito, ele vai interpretar o que está escrito. Então ele vai extrair da Bíblia uma verdade. Isso se chama exegese. Mas quando ele quer ler a Bíblia para encontrar uma desculpa de um gesto, um ato, um vício, um costume no seu viver, ele está querendo colocar na Bíblia, ou seja, colocar na Bíblia, achar na Bíblia algo que justifique o seu pensamento. Isto é exegese. Exegese você extrai da Bíblia e aplica na sua mente. A exegese você quer tirar da sua mente e dizer que a Bíblia, ou procurar na Bíblia a explicação para o seu problema, né? Isso não funciona. O que é que nós vemos ali, ó? No canto direito, um homem num púlpito brigando. Isso se chama eufemismo, né? Não brigando, mas a forma dele se expressar. No canto esquerdo, trigo e joio, né? É uma forma de se expressar por parábolas. Abaixo, uma interrogação, um bonequinho e uma Bíblia. Como interpretar a Bíblia? E no canto direito, eu queria que você olhasse bem essa imagenzinha. A gente vai trabalhar ela depois. Eu não sei se a gente chega hoje ou só na semana que vem. Mas eu queria que, para você ter uma ideia de hermenêutica, a regra de interpretação, essa imagem do canto direito abaixo tem um círculo central com vários bonecos. E cada boneco está ligado ao círculo central. Ou seja, tem uma imagem no centro. A imagem no centro é uma só. Como esta imagem está chegando para cada boneco. Ou seja, como cada boneco está vendo a imagem. Então entendam. Agora olhando para mim um pouquinho. A imagem é uma só, a verdade é uma só que está ali. Mas dependendo do posicionamento de cada boneco, ele vai ter uma imagem diferente. A Bíblia é uma só. O que a Escritura quer dizer é uma coisa só. Mas dependendo do seu posicionamento, você pode ter várias interpretações. Vamos brincar um pouquinho com esse bonequinho? Olha ali, ó.
Olhando para frente, né? Então eu tenho ali duas nuvens no círculo branco. Caiu a nossa tela de novo. No círculo branco, eu tenho duas nuvens no círculo ao centro. Uma nuvem azul e uma nuvem branca. Bem à frente, está ali a tela de novo. Bem à frente, eu tenho um boneco vermelho à esquerda e um boneco lilás à direita. Esses dois bonecos estão vendo as duas nuvens. Então eles estão tendo a visão das nuvens por um ângulo. Mas o bonequinho que está à frente, à direita do lilás, que é o azul, está vendo as duas nuvens já meio que em ângulo, né? Não tem a dimensão de largura exata. Ele está vendo as duas nuvens, mas a dimensão de largura para eles já fugiu o tamanho. Agora, se eu for olhar os últimos dois bonecos atrás, o lilás e o... Ai, que cor é aquela ali que me complicou. Resumindo, os dois últimos bonecos atrás, o que é que eles estão vendo? Alguém me responda aí. Eles só estão vendo uma nuvem, a azul, porque a branca está na frente. Então vejam, na Bíblia a verdade ela pode estar ali, mas você não está enxergando. Porque você está olhando de um ângulo errado. Você tem que melhorar o seu ângulo de vista. E como eu melhoro o meu ângulo de vista? Usando as ferramentas da hermenêutica. Olha que top! Então você não pode abrir um parafuso de cabeça sextavada com alicate de bico. Então você pode até achar que tem ferramenta, mas essa ferramenta não é adequada. Você precisa de uma chave de boca, né? Então, para cada assunto, você tem ali o seu material adequado. Vamos para frente, então. Vamos para o nosso capítulo 1, que é a introdução à hermenêutica. E nossa introdução ali, ó. O que é que diz ali, ó? Olha que interessante a nossa aula aqui, ó. Com o tato, sabemos se algo é frio ou quente. Se você pegar num copo de água gelada, você sabe se ela está gelada. Se ela está em temperatura ambiente, você sabe, está vendo que está em temperatura ambiente. Mas se estiver quente, dependendo da temperatura, você pode queimar a mão ou não. Então, pelo tato, o que é que o nosso autor aqui do livro da Hipótese está dizendo? Você pode perceber se é frio ou quente, áspero ou liso. Você passa a mão, você vai perceber se é áspero ou liso. Agora, com o paladar, você vai perceber se é doce ou amargo. Com o olfato, né, o cheiro, se ele é agradável ou desagradável. Com os olhos, discernimos as cores e os seres, objetos de uma forma geral. Olha que interessante a fala do nosso livro como introdução na página 5. Todo o nosso ser, enfim, foi criado por Deus, capaz de interpretar a realidade que nos cerca. Querendo ou não, somos todos intérpretes. Sendo assim, olha ali, ó, nas Escrituras Sagradas, algo semelhante acontece. Quando lemos João 3,16, o que é que diz João 3,16? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui ele continua dizendo, a mensagem é simples e clara, sem uma análise exaustiva do texto. Não precisa se dedicar muito ao entendimento, porque é uma mensagem clara, e Deus amou o mundo. A única dificuldade aqui, talvez você perguntar, esse mundo é o que é? É a terra? Não, esse mundo aqui está falando das pessoas. É a única dificuldade no texto. Então, quando diz Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano que ele criou, né? Então, olha ali, ó, sem uma análise exaustiva do texto, somos capazes de compreender a sua mensagem. No entanto, olha ali, ó, no entanto, outros textos, porém, necessitam de uma análise mais sofisticada, com o uso de regras e métodos específicos de interpretação.
é aqui que entra este nosso livro, as regras, os recursos, as ferramentas de interpretação. Como eu sei se a interpretação desse texto é literal? Como eu sei se é simbólica? Que figura de linguagem eu vou usar? Então isso nós vamos aprender, meus queridos irmãos, na nossa aula de EPOS aqui, de hermenêutica. Se esta aula está chegando a você através de um amigo, você está acessando aí de alguma outra forma, você pode entrar em contato aqui conosco na nossa núcleo de EPOS Copacabana, IADIO Copacabana, né? Para tomar aqui informações de como você adquirir o seu livro e fazer esse curso aqui de teologia, né, da EPOS. E então ali ainda mais uma informação, vamos para a tela seguinte. E na tela seguinte, nós temos ali a definição. Então vamos ali ao tema de prova para você. A hermenêutica é a ciência da teologia exegética. Peraí, já vamos definir de teologia exegética. Que se ocupa da compreensão de textos, Então, a hermenêutica, ela faz parte da ciência da teologia exegética, que se ocupa com a compreensão de textos, que formula, estuda e critica os métodos de interpretação e o modo de aplicá-los corretamente. Então você faz o estudo de um texto, você vai aplicar ali que método? Este método. Aí você conversa com uma outra pessoa para ver o que ela entendeu. O que você entendeu daquele texto? Eu entendi isso, mas como é que tu entendeu isso? Porque aqui eu apliquei 3 métodos, 3 regras. Eu só apliquei uma. Então, nós temos aqui, você tem uma caixa de ferramenta e você precisa conhecer cada ferramenta que você tem na caixa para saber qual você vai usar para aquele tipo de trabalho. Essa é a nossa proposta, super interessante. E para quem gosta de ler Bíblia, para quem estuda a Bíblia, prega, ensina, é professor, gente, esta matéria aqui é indispensável. Por isso, o nosso autor usou ali para prova. Então vamos aqui para a nossa telinha, né? Deixa-me aqui carregar a minha tela aqui para que a gente possa continuar. Então agora no ponto seguinte, olha ali, Então agora o 1.1, teologia exegética, vamos definir o que é a teologia exegética. Isso está então na sua página 8 do livro de hermenêutica. Se você ainda não adquiriu, procure a nossa secretaria aqui na igreja e adquira o seu livro para participar desta aula. A teologia exegética é a disciplina da teologia que procura compreender o texto das Escrituras. Olha ali a frase, dentro do seu ambiente original. Então você não pode ler a Escritura e sem fazer uma análise que a gente vai expor aqui para vocês, sem você analisar essas coisas e querer trazer esse texto já direto para o seu tempo e para a sua pessoa. Então, é assim, dizemos que fazer exegese, agora é teologia exegética, né? O que é fazer exegética? Você imagina assim, você tem um tanque, uma piscina, você mergulha dentro da piscina, olha o fundo, quando você sai da piscina e sabe exatamente como é o fundo da piscina. Então fazer exegese, fazer um estudo exegético é você mergulhar na Escritura e vir da Escritura para fora com as informações que você colheu dela. Então dizemos que fazer exegética é mergulhar nas Escrituras para extrair dela, né? Imagina lá aquele mergulhador, ele desce lá ao fundo do mar para colher conchas, provas arqueológicas, e alguns fazem pesca de arpão. Ele tem que descer e conhecer o ambiente. Depois, quando ele sai, alguém pergunta, como é que foi lá embaixo? Ele vai, rapaz, tinha um peixe tal, tinha areia, tinha pedra. Ele mergulhou, viu como era, e ele vai sair agora e dizer para as pessoas o que ele viu lá embaixo da água. Isso é mergulhar nas Escrituras. E quando você mergulhar nas Escrituras, olha para mim, quando você mergulhar nas Escrituras, você vai querer dizer para os outros como ela é. Você, nossa, eu li hoje, eu li ontem sobre aquele assunto, rapaz, é muito... Você vai ficar entusiasmado para falar da Escritura para alguém.
só por causa da hermenêutica. Você mergulhou. Essa é a nossa proposta para esse livro, mais 5 minutinhos. Eu ainda quero deixar você mais ansioso aqui, não como doença, né? Mas como desejo. Quero despertar a sua atenção para você não perder o estudo deste livro chamado Hermenêutica. Olhando ali na nossa tela, parece que ela voltou ali, ó. Ciências relacionadas com a teologia exegética. Olha ali, item A. Estudo das línguas sacras. Então você precisa saber que a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, pouco texto aramaico, né? E o Novo Testamento foi em grego. Isso vai ser importante porque determinadas palavras para nós, quando traduzidas, como por exemplo, amor. Amor na nossa linguagem portuguesa é uma só, amor. Mas a palavra amor em grego tem 4 termos. Então, quando fala, e Deus amou o mundo, o amor de Deus é o amor ágape, é o amor maior. Agora, quando fala que eu amo o meu irmão, a palavra já não é ágape, é filéu. Então você consegue, pelo estudo exegético das palavras no original, trazer para o seu aluno, o seu ouvinte, a pessoa para quem você está discursando, despertar interesse até por outras línguas, né? Então vai aqui, ó, o estudo das línguas sacras. Então, normalmente quem escreve um livro, faz comentários exegéticos, ele precisa conhecer as línguas sacras, hebraico, aramaico e grego. Mas, para nós aqui, ó, item B, também a teologia exegética está relacionada ao estudo dos manuscritos. Estuda manuscritos bíblicos antigos e existentes, né? No item C, já está ali, a crítica textual é o trabalho feito sobre os manuscritos para fins de reconstituição. Tudo isso a gente vai trabalhar posteriormente. Hoje é só, aqui a nossa aula aqui é uma chamada, né? E por fim o item D, a hermenêutica. A hermenêutica formula e ensina métodos de interpretação de textos. Isso também é para prova. Então você tem ali na sua tela maior, olhando a tela maior, 3 itens de prova entre a página 1 na página 7 e 2 na página 8. Recolhemos isso tudo. Deixa-me ver aqui onde é que eu ainda posso entrar aqui esses últimos 3 minutos. Essa parte é muito interessante. Vamos ver ali, ó. Compreensão de textos. Talvez com essa a gente encerre a aula de hoje. Olha ali, ó. É possível ler um texto das Escrituras, tela maior então, é possível ler um texto das Escrituras e não compreender o sentido ou a mensagem do mesmo. Como, por exemplo, vou colocar aqui na tela, Atos 8, dos versículos 30 a 35, o eunuco está na sua carruagem se dirigindo, está de retorno, né? Ele está de retorno à sua terra. E Deus fala então com Filipe para ir a esse lugar e ter com o eunuco. E ele se dirige àquele lugar, Deus o leva, né? Dirige para aquele lugar. E ele encontra o eunuco e ele percebe que o eunuco está lendo. Então, o que é que tem ali do versículo 30 a 35, resumidamente nesta nossa tela em amarelo, que você está recebendo ali, ó. E, correndo Filipe, ouviu, né, que o eunuco lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? Quer dizer que ele estava lendo e não estava entendendo. Então, há vezes que você lê um texto na Bíblia e não entende. E você pergunta para os irmãos, você pergunta para o professor, você pergunta para o pastor.
E quem sabe o professor também não entenda e nem o pastor entenda, porque nós não somos obrigados a entender toda a Escritura. Existem muitas partes complexas, onde muitas pessoas ainda estão procurando determinadas verdades, porque a Bíblia é um poço inesgotável, né? Então ali eu terminei. Como poderei entender se alguém me não ensinar? Então você pode estar lendo algo por ler, mas não está entendendo. Isto é um problema. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Aí ele vai colocar ainda: de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, olha só que oportunidade. A pessoa estava lendo, não estava entendendo. Filipe se colocou do lado, perguntou: entendes tu o que lês? E ele responde: como posso entender se alguém não me explicar, não me ensinar? Então Filipe se propôs a ensinar. Deus tinha um projeto com essa história, registrada em Atos 8, do 30 ao 35. E agora ali, para basicamente fechar a nossa aula, indo para a página 9, olha ali, ó. Isto significa que a leitura deve nos conduzir a uma compreensão do texto lido. E que o próprio ato de ler nos leva a compreender. E compreender é alcançar, através da inteligência, o significado daquilo que se está lendo. Eu acredito ser agora a nossa última imagem aqui, nossa última fala da tela. A hermenêutica ou ciência da interpretação propõe-se conduzir, liderar ou guiar o estudante das Escrituras na compreensão ou entendimento do texto bíblico. Para a semana que vem, 1.3, na página 10, nós vamos estudar que, como definição da hermenêutica, ela normatiza, pesquisa e critica os métodos de interpretação. Para a próxima aula, eu quero estar orando neste momento. Quero estar orando para que você tenha entendido o livro passado, Educação Cristã, a sua importância, o nosso posicionamento na sociedade como cristão, a oportunidade que temos. Olha, vou fazer um link aqui, uma ligação com a aula de hermenêutica, né? Assim como o Filipe, bem instruído, né? Bem educado de uma forma cristã aos pés de Jesus, agora ao lado do eunuco, pode explicar e mostrar a salvação que há em Cristo Jesus, né? Então, olha ali que interessante. E é isso, então, para a nossa próxima aula. Eu quero orar por você, para que Deus abra o seu entendimento, também o meu entendimento, para que eu possa transmitir e para que você possa receber. Mais uma dica de aula. A hermenêutica, para que ela tenha sucesso, ela tem um emissor e um receptor. Entre o emissor e o receptor tem uma mensagem, para que a mensagem chegue no receptor e seja entendível. É por isso que nós temos essa aula de hermenêutica. Olha que importante essa aula. Vamos estar orando então. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e agradecemos pela oportunidade que tu nos deste de estar aqui nessa noite, estudar a Escritura, a tua palavra, estas ferramentas, a educação cristã e agora a hermenêutica, para nos ajudar a entender, Pai, aquilo que tu escreveste, aquilo que tu disseste aos profetas, aos apóstolos, e para que aquela mensagem que tu deste a eles chegue de uma forma íntegra na nossa mente e no nosso coração. Por isso, Pai, abençoa os nossos alunos da EPOS, Núcleo Copacabana, no campo de Joinville, as demais escolas, pelo Brasil e aí por fora. A tua graça sobre cada um deles é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de estar acompanhando também as nossas aulas. Elas estão ali disponíveis no YouTube.
Você acessa ali no YouTube, faça a busca no YouTube, IADIO Copacabana. Então lá na IADIO Copacabana você vai ter estas aulas. Se inscreva, né? Ative ali o sininho para que você possa estar sendo notificado das aulas próximas que estão ali sendo introduzidas. Amém? Estamos despedidos em nome de Jesus. Até semana que vem, já estou com saudades. Só mais uma coisa, não esqueça de visitar a nossa igreja para encomendar o seu livro e retirar o seu livro na próxima quarta-feira. Entre em contato com a nossa secretária, irmã Neuzeli, para fazer a sua encomenda. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.